Hoje você vai descobrir aqui quanto você realmente ganha no Marketplace. Eu sou Daniel Costa, CEO aqui da 7-One, e a gente atende exclusivamente donos de lojas em Marketplaces e e-commerce. Antes de começar o vídeo, eu quero que você vá aí, dá o like, inscreve no canal e compartilha para um outro seller amigo seu. Em março do ano passado, eu acompanhava um cliente que ele faturava dentro do Mercado Livre em torno de R$71 mil mês. Quando ele foi ver o caixa, ele tinha R$3.200 disponível. E ele ficou 2 dias tentando entender o que tinha acontecido. Ele não tinha sido roubado, ele não tinha tido devolução em massa e ele não tinha feito nada errado. Então aonde estava o furo? Ele simplesmente ainda nunca tinha calculado quanto que ele realmente ganhava por venda. O nome dele é Ricardo e a história dele com certeza parece com de muitos sellers. Fatura bem, trabalha muito, mas não vê o dinheiro. Neste vídeo eu vou te mostrar o cálculo que o Ricardo não estava fazendo e que provavelmente você também não está. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. No mês passado, você vendeu quanto? Agora me responde outra pergunta. Quanto ficou de verdade no seu bolso? Eu não estou falando o que o painel do Mercado Livre te mostrou ou o que o extrato da conta te mostrou. Eu quero saber o que sobrou de verdade depois do custo do produto, depois do pagamento de aluguel, pagamento da equipe, depois do anúncio, depois das comissões, depois dos impostos. É exatamente esse valor que eu quero receber. Você sabe? A maioria dos vendedores que eu converso sabe responder a primeira pergunta, mas na hora da segunda dá aquele silêncio. E o que eu percebo é que geralmente não é porque eles são despreparados. O objetivo do Marketplace é te gerar faturamento. Gerar o lucro é uma obrigação sua como empresário. Você está muito acostumado de olhar o painel. O painel do Marketplace, ele te mostra venda, faturamento, ele te mostra a sua reputação, mas ele não te mostra margem, ele não te mostra lucro, ele não mostra se você está ganhando ou perdendo dinheiro de verdade. E como eu disse, isso é responsabilidade sua. Minha também, né? Como empresário, essa é a nossa responsabilidade. E muitas vezes a gente não é ensinado a fazer esse tipo de conta. O Ricardo, por exemplo, chegou ao 2º mês de operação comemorando porque tinha faturado R$67 mil naquele mês. Na época, ele tinha 2 funcionários, tinha um galpão alugado, ele tinha 120 SKUs na conta, estava crescendo, estava confiante, até que veio aquele fatídico março que eu falei no início do vídeo. E eu vou te mostrar o que aconteceu naquele mês. Ele trabalhou o mês inteiro, vendeu R$71 mil e fechou no vermelho. Cada linha dessa tabela que você está vendo aí na tela tem um motivo e eu vou te explicar passo a passo. A comissão é fácil, ele sabia, 13% na categoria dele. O imposto ele pagava todo mês, mas ele nunca tinha colocado o cálculo por produto, por venda. Custos do produto e da equipe, obviamente ele conhecia, mas tem 2 linhas aí que ele não controlava. A primeira é o Ads. Ele tinha aumentado sem verificar exatamente qual que era o retorno que estava dando sobre cada venda. No final do mês, ele tinha gasto R$8.400 de Ads sem saber qual que é o retorno que cada um desses R$8.400 deu para ele. E o frete. É aqui que é o vilão da história. O Ricardo, ele vendia caixas organizadoras de cozinha, aquelas caixas de cozinha, que é um produto leve, mais ou menos entre 350 e 600 gramas cada um. Só que a embalagem é grande e o frete ele é medido por cubagem. No caso dele, ele tinha um produto de 400 gramas sendo cobrado como se fosse de 1,5 kg por causa da cubagem. E isso ele nunca tinha comparado, ele nunca parou para fazer essa conta. E aí o que aconteceu? Ele teve um mês com um alto volume de venda que custou para ele de frete de forma errada, a mais, R$3.900. Se você multiplica este erro por 12, é R$47 mil no ano. Então vamos ao que importa. Como calcular a sua margem real? Não é o que a plataforma te mostra, é o que realmente está entrando no seu bolso. A gente dá o nome aqui de CMV expandido, que é o custo de mercadoria vendida pela realidade do Marketplace. São 6 linhas, simples assim, vou colocar aqui para você ver. Você está vendo a tabela na tela e eu vou passar por cada um rapidinho, tá? Comissão da plataforma, ela varia por categoria. No Mercado Livre é entre 11% e 16%. E aqui eu te dou um conselho, nunca use média. Descubra a taxa exata da categoria que você vende para aplicar no preço daquele produto. Frete. Se você oferece frete grátis, com certeza alguém está pagando e esse alguém é você. E aí, assim como não aconteceu com o Ricardo, tenha certeza de que você está sendo cobrado da forma certa pela cubagem, como é o processo do Mercado Livre, e se as medidas estão corretas. É desproporcional. Você vai pegar o valor de ads que você usou no mês, vai dividir pelo número de vendas feitas. E esse resultado ele vai te dar o custo de aquisição por venda. Custo do produto aí é o CMV puro, que é exatamente o preço que você pagou do fornecedor ou do importador. O último é o imposto, que ainda muita gente erra. Lembre-se que no Simples
Simples Nacional, você vai pagar o imposto em cima do faturamento bruto. No caso do Ricardo, ele estava na faixa de 9,5% do faturamento. Esse valor do imposto, ele precisa entrar em cada venda. Mesmo que ele seja cobrado sobre faturamento bruto, é importante que você coloque ele sobre cada venda, para que você tenha melhor dado na mão. Com este modelinho que eu te mostrei, o Ricardo ele fez processo de 120 produtos que ele vendia. E o resultado foi brutal. Veja por quê. Ele tinha 34 SKUs com margem negativa ou zero. Também tinha 41 SKUs com margem abaixo de 8% e 45 SKUs com margem entre 12% e 22%, uma margem mais saudável. Ou seja, 2/3 da operação dele estava matando totalmente a margem que ele tinha de lucro. Que o Ricardo tomou uma decisão que muitas vezes é difícil para muita gente. Ele precisou cortar os 75 SKUs que estavam dando prejuízo e atrapalhando a margem final dele. E por que essa decisão é difícil? No caso do Ricardo, de um dia para a noite, o faturamento dele caiu de 67 mil para 41 mil. E aí aquela impressão de quando você olha no painel é que o seu negócio está encolhendo, está caindo, está quebrando, porque você vê o faturamento caindo. Porém, o lucro líquido tinha subido de 3.100 para 8.500 reais. Ou seja, ele faturou menos, mas ele aumentou o lucro. E é exatamente essa diferença entre você gerir pelo faturamento ou gerir a sua conta por margem. E essa decisão só foi possível porque ele agora tinha os números em mãos. Você certamente já deve ter ouvido falar, quem não mede não gerencia. Importante, inclusive, que ninguém corta 75 produtos no achismo, né? Ele precisou fazer todo esse procedimento, todas essas contas para entender aonde que ele estava tendo sangria dentro da operação. Antes de fechar esse vídeo, eu preparei uma planilha igual a que o Ricardo usou e vou disponibilizá-la para você. São 6 colunas com fórmulas prontas. Você vai entrar com o preço do produto, com o custo do produto, com as taxas da sua categoria. Ela vai calcular para você a sua margem bruta, a sua margem líquida, o impacto sobre o Ads e o ponto de equilíbrio. Isso é muito importante. Você não está ganhando nem perdendo. Esse é o primeiro estágio que toda empresa tem que chegar. Todo mês você tem que chegar no ponto de equilíbrio o mais rápido possível. E essa planilha vai estar na descrição do link aqui. Pode baixar que ela é gratuita para você. Se você preencher e entender ali no diagnóstico dela que ela deu margem negativa ou zero, entenda, não é falta de esforço sua, só você não parou antes para fazer as medições, para poder fazer os devidos cálculos na sua operação. Mas fica tranquilo, como teve jeito para o Ricardo, também tem jeito para você. Eu criei também um formulário que também é gratuito, tem 12 perguntas e você vai responder para gerar o diagnóstico da sua conta. E aí, com base nas respostas, eu vou te entregar o diagnóstico te mostrando aonde exatamente estão os vazamentos da sua operação. Leva menos de 5 minutos, é bem rápido. Ao preencher e receber o diagnóstico, você vê que a sua operação tem espaço para crescimento, eu vou te convidar a entrar no meu programa de crescimento. Nós vamos fazer a sua conta, assim como a do Ricardo, você vai ver ao longo desses vídeos como ele conseguiu sair dessas margens negativas, trabalhar menos, usar menos SKU e colocar mais dinheiro no bolso. Mas tudo começa pelo diagnóstico, porque qualquer outra coisa a gente está chutando aqui. No próximo vídeo eu vou continuar a história do Ricardo, porque depois que a gente resolveu esse problema, a gente identificou que ele já estava pagando imposto errado há 2 anos. E você vai ver o tanto que isso custou para ele. Então, se você quer parar de operar no escuro, se inscreve aqui no canal, comenta para mim qual foi a sua principal dúvida e também encaminha para um outro vendedor amigo seu que você quer, igual você, ver performando assim como o Ricardo. Te espero no outro vídeo.